Eu quero hoje falar sobre construindo o futuro. Eu quero começar esse mês falando sobre o futuro, porque desde que nós inauguramos a igreja, depois de um tempo, eu comecei a receber umas palavras proféticas, algo maravilhoso de Deus. Lógico que não dá para me contar tudo para vocês, mas está guardado dentro do meu coração, e Deus sabe os sonhos, os desejos e as promessas que estão guardadas no meu coração. Quem anda comigo sabe que eu sou uma pessoa sonhadora. Eu começo a sonhar, irmãos. E talvez você fale, pastor, você sonha pequeno. Não, eu sonho grande, porque eu tenho um Deus grande, que faz grandes coisas. E o incrível é que Deus vai fazendo, vai realizando. Deus é maravilhoso. E hoje eu quero falar sobre esse futuro, sobre construindo um futuro. Em Gênesis, no capítulo 7, conta uma história. Eu vou ler só 2 versículos com você, né? Porque eu acredito que essa história você conhece. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Gênesis. Eu sei que é difícil achar Gênesis, é meio complicado, mas tem na Bíblia Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, certo? Vamos lá, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 7, no versículo 4. A palavra de Deus vai dizer assim: porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E Noé fez tudo segundo Deus ordenou. Amém? Quem conhece a história aqui de Noé, da arca de Noé, diga amém. Levanta a mão assim, só para você levantar, que está calor, isso. Acho que a história de Noé, até as crianças conhecem, né? Quem já ouviu falar de Jesus, provavelmente já ouviu falar também da arca de Noé. E por isso eu não vou ficar contando toda a história da arca de Noé para você, porque eu creio que você já conhece. Se você não conhece, leia na Bíblia, né? Mas provavelmente você conheça. E eu quero pegar alguns pontos para você entender como eu construo o futuro. Noé recebeu uma palavra de Deus, e ele tinha que ter convicção para fazer aquilo que Deus ordenou. Ele foi chamado por Deus para construir uma arca, um barco muito grande, num tempo que não chovia, não tinha nenhum mar para que ele pudesse navegar com esse barco grande que ele estava construindo. E Deus ainda falou que ia levar os animais para entrar nessa arca. Pensa comigo, isso faz sentido, irmãos? Não. Se Deus falasse para você hoje aqui em Mojimirim: olha, constrói uma arca, que eu vou mandar uns animais aí para entrar na arca. Você fala assim: o córrego Mojimirim não dá para nenhum barquinho, imagina, malha um barquinho de papel. Imagina uma arca, não tem sentido. E quando nós muitas vezes recebemos uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus, normalmente não faz sentido no momento.
Mas você tem que ter convicção daquilo que Deus fala com você. Esses dias eu estava lembrando com a pastora sobre, antes de nós inaugurarmos aqui a igreja, 10 a 11 meses antes, a pastora Jussara teve um sonho. E ela falou algo para nós. Ela falou: olha, assim, assim, eu sonhei isso. E deu toda a descrição do sonho assim. Perfeito. Mas naquele momento, aquele sonho não fazia sentido nenhum. Nós ouvimos, oramos, falamos: amém. Deus está planejando o futuro. Mas não fazia sentido nenhum, irmãos. Tudo que ela sonhou, nós começamos a pensar: pode ser isso, pode ser aquilo, né? E começamos a tentar pensar em algumas coisas que poderia ser, porque não fazia o menor sentido para o que nós estávamos vivendo naquele momento. Mas amém. E nós, passou o tempo, até que Deus então interveio, e aí nós então abrimos a igreja Amor e Fé. Viemos fazer o primeiro culto aqui neste lugar, no dia 16 de outubro. Nós viemos para cá, e eu lembro, era um culto de terça-feira. E nesse primeiro culto que nós estávamos fazendo, na terça-feira, os homens estavam fazendo aqui o altar. Eles estavam fazendo massa, mas contrapiso, né? Estava fazendo contrapiso. E nós fizemos o culto naquele lado, e os homens pararam até com a bitoneira, fizeram massa na mão para não atrapalhar o culto, foram lá na enxada e depois de uns dias, aí dia 22 de outubro, nós fizemos então a ata da igreja, e ficou como data de inauguração da nossa igreja, 22 de outubro. Mas naquele dia, nós estávamos então conversando. Depois a pastora Jussara lembrou do sonho e foi procurar o áudio. E daí ela me enviou e falou: pastor, você lembra o sonho que eu tive? Eu falei: eu lembro. Ela pegou e mandou o áudio. E aí agora fazia todo sentido aquele sonho que ela teve. Porque muitas vezes Deus fala com você e a nossa mente já nos leva a pensar no que está acontecendo naquele momento. Porque nosso tempo, nossa maneira de definir o tempo é diferente da maneira de Deus definir o tempo. Nós usamos um tempo cronológico, e Deus não usa o nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Então às vezes nós pensamos, quando você recebe uma palavra de Deus, você começa a pensar assim: mas como que vai acontecer isso? Eu não tenho condição financeira, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e você começa a olhar para as circunstâncias que está naquele momento. Deus já construiu um futuro para você. Deus tem um plano para a tua vida. Não fique preocupado com o que está acontecendo, porque se Noé tivesse preocupado, será que Noé iria construir uma arca no meio de um lugar que não tinha rio, não tinha chovido na terra, não havia chuva na terra? Então nessa época, você fala: pastor, mas então o que tinha? Deus mandava como se fosse um sereno, e isso daí
né, molhava toda a terra, mas não tinha a chuva que nós conhecemos hoje. E Deus falou: olha, vai chover, eu vou descer, vou abrir as comportas do céu, vai descer água. Deus fala algo para ele, e ele tinha que ter convicção para construir algo, para Deus, que o próprio Deus havia direcionado. Eu gosto da história também de Moisés, porque Moisés, um dia está lá no pasto, com as ovelhas, cuidando. De repente ele observa uma sarça que estava queimando, e ele olha para aquela sarça, e muitas vezes Deus vai usar o visual para te chamar a atenção. Deus vai ter que usar algo para chamar a tua atenção, e você prestar atenção e falar: opa. Por isso eu falo, compartilhe nas redes sociais, porque às vezes uma imagem, algo vai chamar a atenção, e a pessoa fala: eu vou nesse lugar. E quando ela chega, Deus fala com ela. E Moisés chegou naquilo que estava chamando a atenção, e quando ele está chegando, Deus fala: opa, espera aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então Deus começa a falar, e Deus então direciona agora Moisés. E Moisés tinha que ter a convicção daquilo que Deus estava dizendo, que agora ele ia libertar o povo. Não seria fácil, mas Deus falou: olha, eu sou contigo, vai e fala com o faraó. Deus estava com Moisés, e Moisés entendeu o propósito e foi, e fez aquilo que Deus ordenou. Noé, em meio a circunstâncias contrárias, ele fez o que Deus ordenou, mesmo o que não fazia sentido. E eu quero dizer para você, muitas vezes você vai receber palavras sobre a tua vida, e você olha para aquele momento e fala: mas não faz muito sentido isso que eu estou recebendo. Pode não fazer sentido agora, mas eu quero dizer que Deus está preparando grandes coisas para a tua vida. Deus está preparando grandes coisas para a tua família, grandes coisas para a tua casa. Por isso, glorifique ao Senhor, exalte a Ele, adore ao Senhor, abra a tua boca e glorifique, porque Deus tem coisas para você. Ele fala: eu tenho planos para você, eu tenho um futuro para você. Irmãos, mas Noé constrói a arca. Noé recebe uma palavra de Deus e fica 120 anos da vida dele construindo uma arca. 120 anos sem ver uma gota de chuva. 120 anos sem ver um rio nascendo perto da onde ele construiu a arca. Mas 120 anos crendo na promessa de Deus, crendo que Deus ia fazer algo sobrenatural, aquilo que ninguém nunca viu, Deus iria fazer. E então Noé constrói a arca. Não foi fácil, porque se nós pensarmos hoje é mais fácil, porque temos ferramentas que não tinha naquela época. Hoje você tem motosserra, hoje você tem serrote, tem um monte de máquinas elétricas. Naquela época não tinha. Mas Noé, com todas as dificuldades, ele preferiu crer na palavra de Deus. Ele preferiu acreditar naquilo que Deus falou, e ele se manteve. E quando você entender o plano de Deus, quando você entender, quando Deus fala com você e o teu chamado, você vai viver os melhores dias da sua vida. Você vai viver dentro de um propósito maravilhoso. Mas pensa comigo agora.
ele teria que agora abrir mão do passado para viver o novo. 120 anos. Ele constrói a arca. Entra na arca, entre os animais. 40 dias chovendo. Acaba a chuva, espera a água baixar. E agora Deus fala assim: Noé, você não precisa mais dessa arca. Talvez Noé poderia virar para Deus e falar assim: ô Deus, 120 anos construindo essa arca, agora eu vou deixar aqui? Não, Deus, eu quero viver dentro dessa arca. Eu quero viver aqui dentro, é melhor, Deus. Deixa eu aqui dentro da arca. Eu passei minha vida construindo. Se Noé ficasse vivendo dentro da arca, ele nunca iria viver o novo de Deus. Se ele ficasse apegado ao velho, pastor, mas não era importante a arca? Sim, foi muito importante a arca. A arca era necessária para o período que Deus iria enviar a chuva. A arca foi necessária, mas foi necessária só aquele tempo. Agora ele ia viver coisas novas. E tem pessoas que ficam apegadas às coisas velhas. Ficam apegadas às coisas que já se passaram. Irmão, o que se passou, amém, glória a Deus, é maravilhoso, mas foi para aquele tempo. Chegou o tempo de você viver coisas novas. Chegou o tempo de você viver o novo de Deus. Porque a própria Bíblia diz assim: olha, esqueçam o que se passaram. Vocês não percebem? Eis que faço todas as coisas novas. Eu estou fazendo coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. Então não se preocupa com o que passou. Olha para Deus. Olha para o propósito de Deus. Ouve Deus falando com você. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus está dizendo para você. É hora de você ouvir Deus. E Noé então poderia ficar murmurando, reclamando, mas Deus queria dar algo novo para ele. Como Deus quer dar algo novo para você. Deus quer dar algo novo na tua vida, e você precisa entender isso. Deus tem um plano para você. Deus não se esqueceu de você. Não importa a circunstância que você está passando, continue trabalhando e confiando na palavra de Deus. Deixa a arca para trás. Foi bom, porque salvou Noé, sua família e os animais. Mas agora ele não poderia mais viver dentro daquela arca. Ele teria que viver algo novo. Mas quando ele sai, até o dilúvio, ele estava trabalhando para a sobrevivência. Quando ele sai da arca, o que ele encontrou? Só destruição, só ruínas. Vocês já viram quando veio aquela tsunami? Quando ele passa na cidade, ele destrói tudo. Tsunami destrói. Nós tivemos aqui no Brasil, em Brumadinho, que veio aquela, estourou a represa, e onde passou, destruiu tudo. Era essa a visão de Noé. Noé desce da arca e olha só ruínas. E talvez você fale assim: pastor, o que Deus queria ensinar para Noé? Deus queria mostrar para ele que não importa as ruínas que ele estava vendo, era aquilo que ele precisava para reconstruir toda a vida dele. Pastor, o que isso interessa para mim hoje? Talvez você olhe para o teu casamento, está em ruínas. Olhe para a tua vida espiritual, está em ruínas. Talvez você olhe para o teu ministério, está em ruínas. Talvez você olhe
para a tua vida sentimental, tua vida financeira está em ruínas, Deus diz para você que Ele vai reconstruir todas as coisas. Ele vai reconstruir todas as coisas. Mas você precisa acreditar em Deus. Você precisa entender que para cada nova estação, Deus tem novas ferramentas. Para cada novo tempo. E os pastores sabem que eu converso isso com eles, sobre ciclos. Porque eu também entendo, e na Bíblia eu entendo isso, que Deus trabalha com ciclos. Você pode ver que a natureza, ela tem ciclos. É para ter aqui no Brasil, inverno, verão, outono, inverno. Às vezes ele se engana um pouquinho. Agora era para ser primavera. Dá a impressão que nós estamos no verão, mas é primavera. A lua tem seus ciclos. E Deus, e a igreja também, eu creio, eu falo isso com os pastores. Ela tem ciclos, ela tem momentos, porque eu tenho que entender o momento que eu estou vivendo e aonde eu quero estar no próximo ciclo. Eu não posso viver só o hoje. Eu tenho que sonhar com o amanhã. Pastor, mas tudo está em ruínas. Está em ruínas hoje, mas vai vir um novo ciclo. Vai vir um novo tempo, uma nova estação, uma nova temporada sobre a tua vida. E quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se entrega a Ele, Ele fala: eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Cristo todas as coisas são feitas novas. Deus, Ele tem coisas novas para você. Ele tem um novo ciclo na tua vida. Para de se apegar à arca. Desce da arca e fala: eu vou viver o novo de Deus. Porque se Deus me protegeu até aqui, Ele vai continuar me protegendo, Ele vai continuar provendo, Ele vai continuar abençoando, Ele vai continuar fazendo maravilhas na minha vida. Sabe, quero fazer uma analogia aqui. De uma história da Bíblia. Você conhece a história do povo de Israel, que estava no deserto, e o povo caminhava. E o que tinha de dia enquanto eles caminhavam no deserto? Uma nuvem. E à noite, uma coluna de fogo. E o povo caminhava. E eles seguiam esta nuvem. Só que a Bíblia diz que havia tempo que a nuvem parava. E quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Mas agora, não está isso na Bíblia, eu quero só fazer uma analogia. Ok? Aí vamos pegar uma pessoa lá desse povo de Israel, ou algumas pessoas, e a nuvem para. E ela constrói, fala: a nuvem parou, vou construir minha tenda aqui. E ele constrói a tenda, e entra na tenda e começa a descansar. E a nuvem não se move. E ele fala: quer saber? Vou melhorar a minha tenda, vou reforçar mais. E ele reforça a tenda. De repente ele põe uma rede ali agora para ele deitar. E ele começa a se acomodar naquela rede, naquela tenda. E ele começa a se acomodar tanto que o calor já não incomoda tanto. A falta de algumas coisas já não incomoda tanto. E ele fica deitado e está acomodado. E chega o dia em que a nuvem anda. E aí ele fala assim: mas para que eu vou dar mais um passo de fé? Porque seguir a nuvem era fé. Para que eu vou dar mais um passo de fé? É melhor eu ficar aqui acomodado na minha rede. Não está bom aqui?
Não está bom aqui deitado na rede. Já estou acomodado, estou acostumado. Até com esse calorzinho eu já estou acostumado. E aí a pessoa fica acomodada. E quantas pessoas hoje estão assim? Estão acomodados. Acomodados na sua vida espiritual. A nuvem deu uma parada, eu vou ficar por aqui mesmo. Tá bom aqui. Mas a nuvem começa a andar. Tem pessoas que se acomodam com o pecado. Ah, mas esse pecadinho tá bom, é meu. Já faz tanto tempo que ele está comigo aqui, eu estou cuidando dele, estou cuidando bem. Um dia eu vou devolver para o diabo esse pecado. Misericórdia, né? Devolver, mas tá bom, pastor. Ah, eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho um ministério que Deus colocou na minha vida. Ah, mas pastor, eu já acomodei aqui. Eu quero dizer, você não foi criado para viver no deserto. Você foi chamado para viver na terra prometida. Você foi chamado por um Deus para viver o sobrenatural de Deus. Você foi chamado para viver o melhor dessa terra. Só você não vai viver se você ficar parado no meio do deserto, porque você se acomodou. Mas se você começar a dar passos de fé, você vai chegar na terra prometida. Você vai viver o melhor dessa terra. Não fique acomodado, porque Deus não te criou para viver acomodado. Deus te criou para dar passos de fé. Deus te chamou para que você seja a luz do futuro, ou ao futuro da criação. Você precisa ser a luz para o futuro. Você precisa iluminar o futuro. Você precisa apontar para o futuro. Amados, o mundo, essa é a frase de um pastor, eu não lembro o nome dele, então não posso dar os créditos, mas eu não lembro, mas foi de um pastor. Ele diz assim: o mundo só tem voz aonde a igreja se calou. E isso é um problema. Isso é um problema, quando a igreja se cala. O mundo tem voz quando você se cala. Os problemas têm voz quando você se cala. As dificuldades têm voz quando você se cala. Você precisa abrir a tua boca e começar a apontar para Jesus. Pregar a palavra de Deus. Levar o evangelho de Cristo, porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para levar a palavra de Deus. E por que você não tem sido luz? Se a Bíblia diz que você é luz e sal da terra, você tem que apontar para Jesus. Você tem que apontar para Jesus. A tua vida tem que apontar para Jesus. A tua casa tem que apontar para Jesus. Por isso a Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Amados, como que a glória de Deus se manifesta nessa terra? Através de você. É através de você. E a criação está ansiosa, está aguardando, desesperada, para que você leve uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de amor. As pessoas lá fora estão esperando você falar de Jesus. Mas tem muita gente calada. Nós estávamos conversando, eu com o Juninho. O Juninho postou algo da igreja, as pessoas já começaram a conversar com ele. Ele já está chamando todo mundo para a igreja. Ele está falando. Antigamente o Facebook dele era para outra coisa.
Agora está pregando o evangelho no Facebook dele, glória a Deus. E eu tenho certeza que ele vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu tenho fé nisso e falei para ele. Porque Deus está transformando a vida dele. E quando ele começar a apontar para Jesus, as pessoas vão olhar para ele e vão ver Jesus através da vida dele. E nós temos que ser assim. Eu tenho que ser assim, você tem que ser assim. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus Cristo, porque você sempre vai apontar para Jesus. Você sempre vai apontar para o céu. Você sempre vai apontar para Ele. Noé tomou uma decisão. Não importa o que falarem de mim, eu vou cumprir o propósito. As pessoas tiravam sarro de Noé, zombavam dele, mas ele se manteve firme no propósito. Sabe, você foi chamado para levar esperança em lugares que não há esperança, alegria onde há tristeza. Leia Isaías 61, você vai entender porque você também foi ungido, porque Deus te chamou. Isaías 61 serve para você. Agora, por que você tem se calado? Porque você não tem manifestado a glória de Deus. Sabe, aquele chamado que Deus talvez te deu na sua adolescência, e Deus usou alguém para falar, ou você sentiu isso de Deus. Não sei para quem é isso, Deus está mandando dizer, amém? Mas Deus está dizendo que Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez na tua vida. Eu não sei para quem é, toma aí. Mas Deus não se esqueceu. Só que enquanto você estiver preso lá na arca, eu não posso, a arca, eu 120 anos, eu construí essa arca, eu fiquei nessa arca, agora eu vou morrer nessa arca. Irmão, quando você ficar isso, Deus não pode te dar o novo. E Deus está com coisa nova preparada para você. Deus tem coisa nova preparada para a tua vida. Você precisa aprender a gerar dentro de você o futuro. Para nascer algo tem que ser gerado. E toda gestação tem um tempo. Toda gestação tem um tempo. A de um pernilongo são horas ou minutos, eu não sei, é pouquinho tempo. O tempo de gestação. Agora de um elefante é quase 2 anos, acho que era, de gestação. Por que eu estou dizendo isso? Porque não está demorando. Deus não se esqueceu, não está demorando. É que para cada coisa que Deus gera dentro de você, se você não abortar aquilo que Deus colocou dentro de você, enquanto isso está sendo gerado, espera, confia, porque coisas grandes virão sobre a tua vida. Sobre a tua vida vai vir coisas grandes. Então, pare de olhar para trás, olhe para o futuro. Pare de olhar para as coisas velhas, olhe para o futuro. Noé, quando desce e começa a construir a casa dele, para ele entendia, estou construindo uma casa para mim. Hoje, nós entendemos que ele estava reconstruindo a história da humanidade. Enquanto ele pensava, estou fazendo uma casinha para mim, ele reconstruía a história da humanidade. Talvez quando você pense, eu estou orando só para mim, estou fazendo isso para mim, você está reconstruindo a vida de outras pessoas. Outras pessoas serão abençoadas através da sua vida, através da tua fé, através dos teus testemunhos. Pessoas vão ser reconstruídas. Você precisa
Entender que Jesus pode reconstruir toda a sua vida, toda a sua história. Talvez o que você olhe hoje na tua vida são só ruínas, mas Deus quer a partir de hoje restaurar tudo que foi destruído. Mas para isso você precisa dar um passo de fé. É você. Não jogue culpa nos outros. Mas fulano, se acontecesse isso, não, é você, tem que dar hoje seu passo de fé. Sair do comodismo e falar: eu vou fazer aquilo que Deus me pediu. Eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Rapidamente, tem uma história, em Esdras, você vai ver a história, o povo chega para reconstruir. Mas quando eles chegam, estava tudo destruído, o templo destruído. E a primeira coisa que eles constroem é o altar. Constrói o altar e começa a adorar ao Senhor. E eu quero dizer isso para você hoje. Você quer reconstruir tua vida? Construa primeiro um altar para Deus. Comece a adorar a Deus, comece a entregar a tua vida ao Senhor. Tudo em volta da tua vida pode estar em ruína, menos o altar. Menos o teu altar. E o altar é você. O altar é o teu coração. Pastor, está dando tudo errado. Todas as coisas estão erradas na minha vida. Mas o meu altar está intacto. Quando o seu altar estiver intacto, a glória do Senhor vai descer. Por isso, restaure o altar. Noé, quando desceu da arca, que é a primeira coisa que ele fez? Construiu o altar e fez sacrifícios ao Senhor. E aí você vai entender, porque antes do versículo ele fala: olha, leve 7 casais de animais puros. Sabe por quê, irmãos? Deus já sabia que Noé teria que adorar a Deus, fazer sacrifícios ao Senhor, e que ele iria fazer. E quando ele decidisse fazer isso, já estava pronto. Porque se fosse só 2 casais e ele oferecesse sacrifício, não ia ter, irmãos. Ele ia ter que sacrificar, e daí, vamos supor, se ele pegasse um novilho macho, a novilha fêmea ia ficar solteira e não ia ter, quando eles crescessem, não ia ter os boizinhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus preparou o futuro de Noé, como Deus já preparou o teu futuro. Deus preparou todas as coisas para você. Aí você fala: pastor, mas e hoje? Hoje Deus já preparou. Sabe o que? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele já preparou Jesus Cristo. Ele já entregou Jesus Cristo. Ele já morreu na cruz. Ele já pagou o preço por você. Aquilo que você precisa se chama Jesus. E Deus já preparou para você. Então pare de limitar o poder de Deus na tua vida. Para de limitar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quero contar rapidinho uma historinha. Havia um rapaz que estava pescando. E ele pescava e estava com uma régua. E ele pegava um peixe grande, e era maior que a régua. Ele pegava e colocava o peixe de novo no rio. E aí ficava lá pescando, pegava outro peixe grande. Quando media com a régua, o peixe era maior que a régua, ele soltava no rio. Até que um pastor foi lá perto dele, estava vendo e ficou olhando. Acho que o pastor queria pescar também. Aí o pastor foi lá, falou assim: deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguma proibição aqui de pegar algum peixe grande? Que eu tenho observado, e você está medindo os peixes, e como eles são maiores que a tua régua, você joga esse peixe de volta.
Tem alguma proibição do IBAMA, alguma coisa que não pode pescar peixe grande? Daí ele falou, não tem. Ele falou, mas então por que você está fazendo isso? Ele falou, eu estou pescando, eu estou medindo, porque a minha frigideira é desse tamanho. Então se eu pescar maior não vai caber na frigideira. Aí o pastor falou, vou dar uma frigideira maior para você. Mas tem pessoas que limitam a Deus dessa maneira. Deus não vai fazer porque eu sou isso, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se eu tivesse aquilo, Deus poderia fazer. Se eu tivesse estudado em tal escola, Deus poderia fazer. Se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E quer colocar Deus dentro de uma frigideira. Quer limitar Deus naquilo que você enxerga. Ele pode todas as coisas. Dá liberdade para Deus agir na tua vida, porque os sonhos de Deus são maiores que os seus, os caminhos de Deus são melhores do que os seus, os planos de Deus são melhores que os seus. Então para de limitar Deus. Você tem um Deus grande. Eu quero só ler um texto com vocês, Salmos 118. Ou melhor, Salmos 18, perdão. Vou ler do versículo 2, Salmos 18, 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Você ainda limita a Deus. Mas olha o que diz: o Senhor é a minha rocha. Vou mudar a versão aqui para ficar igual da projeção. Versículo 2: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. É minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou a salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Seol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à tua presença e aos teus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e o fogo consumidor. E abriu os céus e desceu. Diga aleluia. Ele abriu os céus e desceu numa nuvem escura. Estavam sob os seus pés. Montou em um querubim, voou deslizando sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram, e granizos e raios. Quando do céu trovejou o Senhor, e ressoou a voz do Altíssimo, atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos, os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e o fundamento da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor. Com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu as suas mãos e me segurou, e me tirou das águas profundas, livrou dos meus inimigos poderosos, dos meus adversários fortes demais. Diga glória a Deus. Amado, Deus tem poder. Talvez você não entenda a dimensão, esteja escondido em Deus, esteja confiando nele. Sabe, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar nele. Eu quero ler o versículo ainda 28. O 28 diz assim: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas.
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovada genuinamente. Ele é o escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Quem é Ele que se reveste da força e torna perfeito os meus caminhos? Tenha convicção de servir a Deus. Fica de pé. Deus falou uma vez com Noé, e ele se manteve firme no propósito por 120 anos. Tem pessoas que Deus fala dezenas de vezes e não consegue esperar. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus.